Graça e paz, amados de Deus, queridos. Espero que todos se encontrem bem, vocês e suas famílias, em casa, mas bem, né, com saúde, todos passando bem, mesmo diante dessa pandemia que a gente está passando, desse isolamento que a gente está tendo que fazer, né, uma medida de segurança, uma medida de prevenção, de espalhar mais esse vírus aí, né. Espero que todos estejam também orando para que a gente tenha força e fé suficiente para passar por essa situação, sair dela melhor do que a gente entrou, tá? Quero falar um pouco com vocês hoje a respeito dos dois vídeos que eu falei, né, os últimos dois vídeos que eu postei, um falando sobre, todos os dois falando sobre cristão versus evangélico, ou evangélico versus cristão, qual a diferença entre esses dois tipos de pessoas, tá? E uma das coisas que eu enfatizei bastante, que definiria alguém como um cristão de verdade e não como um simples evangélico, foi o comportamento, tá? Então, antes da gente falar um pouco mais sobre isso, deixa eu ler aqui Efésios no capítulo 5, versículo 15, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Tá? Eu gosto bastante das cartas, porque ela traz muitos ensinamentos para nós. Né? Então, o que eu quero falar hoje com vocês, a respeito do que eu enfatizei bastante, que foi a questão do comportamento. O que eu disse foi que o que definiria alguém como um cristão de verdade seria o comportamento que ele tem, principalmente nesse mundo, né? Prioritariamente nesse mundo. Porque, como eu disse no vídeo anterior, é muito fácil a gente ser cristão dentro da igreja, no ambiente de culto ali, no ambiente religioso, perto dos nossos irmãos. É fácil a gente se mostrar ou se portar como cristão e as pessoas olharem para nós e dizer, ele é um cristão. Fora daquele ambiente, fora daquelas quatro paredes, fora do ambiente de culto, fora do ambiente religioso, fora das vistas das pessoas, das vistas das nossas lideranças, é que a gente vai mostrar de fato se nós somos cristãos ou não. E como eu disse, o que vai definir isso é o nosso comportamento. Por quê? Por que é o comportamento que vai definir isso? Porque, na verdade, a maneira como a gente vai se comportar é que vai gerar o testemunho. Agora, a questão toda aqui é, dependendo do comportamento, ele pode gerar um bom testemunho, não é? Ou um mau testemunho. O que vai definir um bom testemunho aqui ou um mau testemunho é justamente o comportamento aqui, né? Ou melhor, o comportamento aqui, o testemunho. O que vai gerar um bom testemunho ou um mau testemunho é o comportamento. De acordo com como eu me comporto diante das pessoas, e não só diante das pessoas, porque nós, como cristãos, nós ainda estamos no mundo. Né? Como quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, uma das coisas que ele pediu ao Pai foi que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Né? Em outra ocasião, Jesus também, falando com os discípulos, ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é só diante das pessoas, mas também diante das situações que vão se apresentar para nós. Diante das situações que se apresentam para nós, é que a gente vai demonstrar se a gente é cristão ou não, baseado em como nós nos comportamos, como a gente lidar com essas situações e como a gente lidar com as pessoas. Por quê? Você vai ter pessoas que vão na verdade, gostar de você. Deixa eu pegar o apagador aqui. Você vai ter pessoas que você não vai ter problema com elas, né? Você vai ter pessoas que elas vão até gostar de você, que elas vão, né, te respeitar e tudo mais, vão respeitar a sua fé, mas você vai ter pessoas que não vão. Você vai ter pessoas que, de graça, podem vir a não gostar de você, de graça, só pelo fato de você dizer que é um cristão, elas não vão gostar de você. Por quê? E aí não é nem culpa delas.
tá certo? Na maioria dos casos, eu acredito que não é nem culpa delas. Por que não é culpa delas? Porque elas já viram tanto mau testemunho de outras pessoas que se disseram cristãos, que quando ela conhece, né, uma outra pessoa que vira e diz que é cristão, o que ela espera? Ela espera que essa pessoa também, como as outras, ou as outras que ela conheceu, também tenha um mau testemunho. E aí ela vai olhar para você já com os maus olhos, por causa do mau testemunho de outras pessoas. Agora, cabe a nós aí, nesse momento, a gente ter um comportamento que gere um bom testemunho. Até para que apague isso aqui da mente dessa pessoa ou da mente dessas pessoas. Não vê que hoje em dia, né, infelizmente, por causa da chamada teologia da prosperidade, hoje em dia não, já está há muito tempo que rola a teologia da prosperidade. Hoje em dia tem coisas, então, na verdade, estão dando um upgrade nessa teologia, estão fazendo outras coisas. Mas não vem ao caso aqui no momento, nesse momento não vem ao caso. Mas desde que começou-se a pregar a respeito da teologia da prosperidade, muitas pessoas que não eram cristãs, que não eram evangélicas, que não faziam parte da igreja, coisa desse tipo, ou, né, eles diziam que a pessoa que ela era cristã, que ela estava na igreja, que ela levava o dízimo dela, ela estava dando dinheiro para o pastor. Ela estava, que o pastor era ladrão, estava roubando o dinheiro dela. Mas por quê? Por causa da forma como o dinheiro era administrado em determinadas igrejas, gerava um mau testemunho. Né? E as pessoas viam isso com maus olhos. Então diziam, então não adiantava, se você chegava e dizia assim, eu sou um pastor, as pessoas já olhavam para você com maus olhos. Por quê? Na cabeça delas já associavam o mau testemunho que elas viram de vários outros pastores. Então, na cabeça delas é assim, se você é pastor, você também dá um mau testemunho. Se você é pastor, você é igual a eles. Você rouba o dinheiro do povo, você explora a fé alheia e por aí vai. Mas por quê? Porque teve pastores, homens, né, que deveriam ter dado um bom testemunho e que acabaram dando um mau testemunho porque não se comportaram de verdade como cristãos. E eu estou aqui dando um exemplo de pastores, mas isso não se resume só a pastor. As pessoas em geral, as pessoas que estão na igreja, que se dizem cristãs no geral, elas têm que observar o seu comportamento. É por isso que a gente leu ali o que Paulo disse. Portanto, vejam como é que vocês andam. Né? Vejam prudentemente como é que vocês estão andando. Não como nécios, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, a gente tem que observar o nosso comportamento. Em outra ocasião, ali na carta de Efésios mesmo, Paulo diz o seguinte: sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Se eu não me engano, no capítulo 5, versículo 1, vai estar aí no cardzinho que sempre aparece. Então, a gente tem que observar o nosso comportamento. A pessoa que ela é cristã, que ela diz que é cristã, ela tem que observar como é que ela está andando. Ela tem que ter cuidado com o seu comportamento diante das pessoas e tem que ter cuidado com o seu comportamento diante das situações. Ela tem que ter um bom testemunho. Ela tem que dar um bom testemunho. Ela tem que colocar em prática o que ela aprende com a palavra de Deus para que ela coloque, para que ela dê um bom testemunho diante das pessoas. E dessa forma, as pessoas sejam atraídas a Cristo por meio dela. Porque o que acontece aqui é o seguinte: quando a gente dá, né, vou apagar aqui, mas vou escrever de novo. Veja como é que acontece.